Olá, pessoal. Eu sou o professor Letieri, professor de língua portuguesa da EREM Protásio Soares de Souza, e esta aula é especialmente para vocês, estudantes do semi-integral dos terceiros anos A, B e C. Lembrando a vocês que na aula de hoje, nós iremos rever o conteúdo que foi aplicado na aula anterior, polissemia, só que iremos fazer resoluções de questões e também acrescentar para vocês os descritores, algumas questões que apresentam descritores e algumas perguntas relacionadas ao Enem. Então, não percam que essa aula vai ser muito importante. Só para vocês aí relembrarem o que é polissemia, nós temos aqui que é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Então, vocês já viram isso. E aqui, para vocês relembrarem também, o significado que essas palavras podem adquirir em determinadas frases, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que elas ganham outros significados, mais de um significado. Por isso, chama-se polissemia. Vamos agora para as análises das questões. Agora eu vou trazer o primeiro exemplo de um exercício aqui que nós vamos resolver sobre polissemia. Então aqui tem essa tirinha que diz o seguinte: às vezes na vida temos que parar para um balanço. Aí vejam só, a mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de um recurso. Aí, primeiro, as palavras aqui, balanço, vida, vida e balanço. Porém, o recurso da letra A, polissemia, no caso, balanço indicando polissemia, vida da letra B, sendo uma palavra homônima, vida na letra C, sendo uma palavra polissêmica, e balanço da letra D sendo uma sinonímia. Vamos lá. Nós estamos vendo polissemia. Então, é claro que nós vamos ficar aqui entre a palavra balanço da letra A e a palavra vida da letra C. Porém, você analisando aqui, você pode observar que às vezes na vida temos que parar para um balanço. A palavra vida aqui, ela não está apresentando, ela não apresenta mais de um significado. Aqui está no sentido de viver mesmo, certo? Já a palavra balanço, que é o que nós vamos ver, olha, às vezes na vida temos que parar para um balanço. Mas neste caso aqui, mostra uma pessoa se balançando aqui, né, gente? Mas quando a gente para fazer um balanço da nossa vida, é uma reflexão, certo? Este caso aqui, balanço, tem um sentido polissêmico porque está no sentido de reflexão. Então, a resposta aqui correta é a letra A. Pois bem, nesse segundo exemplo, nós vamos também analisar como a polissemia é empregada aqui, certo? Então, a polissemia, que é a possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases abaixo, exceto em, quer dizer, só em uma frase que ela não vai estar presente. Então, vamos ver. Na frase A, nós temos: os dentes do pente mordem o couro cabeludo. Vejam só, os dentes aqui é uma polissemia porque pode ser os dentes da criança, os dentes do adulto. Aí especificou aqui, no caso, os dentes do pente, certo? Já na frase B, vamos ver o que é que nós temos. Na vida tudo é passageiro, menos o motorista. A palavra vida é polissêmica porque ela fala na vida no sentido geral, de viver, e a vida do motorista, específica dele. Então, por isso que ela é polissêmica. Na letra C, os surdos da bateria não escutam o próprio barulho. Veja que também há uma polissemia aqui, porque surdos, no caso aqui, foi empregado devido ao alto barulho
da bateria, e não se referiu a surdos, que são aquelas pessoas que já nascem sem ouvir. Na frase D, nós temos CBN, a rádio que toca a notícia. Veja, quando a polissemia está aqui, por quê? Quando a gente vê, entende, toca, né, de tocar, nós imaginamos que pode ser uma música, mas a rádio que toca a notícia, quer dizer que ela informa, ela também apresenta notícia e não só toca música, certo? E por último, a letra E, que não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Aqui nós não temos nenhuma polissemia. Nós temos aqui um dito popular. Nós não temos aqui uma polissemia. Então, a resposta correta aqui, a única frase que não corresponde à polissemia é a frase da letra E. Vamos agora para os descritores. Primeiramente, o que são descritores, né? Eles são competências ou habilidades que vocês precisam desenvolver, no caso, na leitura de um texto, na leitura de um gráfico e assim sucessivamente. É a competência que vocês vão ter para resolver, para identificar aquele descritor no qual será trabalhado. Então, vamos para alguns deles. Gente, vamos para o descritor 6. O descritor 6 significa localizar informações explícitas em um texto. O que é algo explícito? Algo que está ali à nossa frente, claro, objetivo, não tem nem como questionar. Algo explícito é algo que está claro. Então, aqui, vocês precisarão fazer a leitura desse texto, prestando bem atenção para que possam posteriormente responder as perguntas referentes a ele. Como vocês podem ver, nesse slide ainda continua uma parte do texto e, consequentemente, as questões que nós vamos precisar responder. Vamos lá. De acordo com o texto, né, Mirabile é o nome de um menino, um pássaro, uma cidade ou uma flor. Se vocês voltarem para o início do texto, vocês vão ver logo na primeira linha que vai estar bem explícito que Mirabile é uma cidade. Lá nós temos, né, o menino, o pássaro, a flor, mas está sendo explícito, está claro que Mirabile é uma cidade. Então, qualquer dúvida, vocês voltem lá para vocês poderem ter essa certeza. Dando continuidade aos descritores, nós vamos agora analisar o descritor 7, que é realizar a inferência de uma informação implícita em um texto. No outro, era explícito, né? No descritor 6. Este é implícito. O implícito é algo mais subentendido, mais individual, certo? Então, você vai observar aí, através da leitura também desse texto, onde ele vai dar pistas de como você vai chegar à resposta dos questionamentos posteriores, certo? Então, vocês leem direitinho o texto e assim vocês vão, juntamente comigo, encontrar a resposta. Pois bem, gente, aqui nós estamos dando continuidade, né, ao texto e aqui são as perguntas para vocês responderem, certo? Então, vejam só, aqui nós temos a continuação e a pergunta. De acordo com as informações presentes no texto, conclui-se que o narrador era, a partir da análise da leitura que vocês fizeram do texto, vocês acham que o narrador era atirado, desmedido, irresponsável ou sonhador? Eu tenho certeza que com a leitura que vocês fizeram, vocês observaram os verbos, vocês observaram a narração, né? E aí vocês puderam entender e identificar que ele não era atirado, ele não era destemido, ele não era irresponsável. Na verdade, ele era um sonhador. Tudo isto não está no texto explícito. Ele era um sonhador, não. Mas pelo entendimento
implícito do texto, você vai entender que sim, ele era um sonhador. Bem, gente, vamos agora trabalhar duas questões do Enem, certo? Então, nós vamos dar uma analisada, vamos identificar alguns pontos que já foram trabalhados nessas aulas. Gente, para início de conversa aqui, nós vamos analisar essa charge, né? Então, nós estudamos esse assunto também nas aulas presenciais, né? E agora nós vamos analisar essa charge que diz o seguinte: rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, a partir dessa análise aqui, nós vamos responder as questões posteriores. Nesta primeira questão aqui, diz o seguinte: o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a: letra A, polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B, ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Letra C, homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Letra E, antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Então, você tem que ir pelo critério de eliminação. Vejam só. Ironia não é neste caso. Pode parecer, mas não é. Por quê? Porque não tem nada se referindo ironicamente a outra coisa, certo? Homonímia, quer dizer, oposição aí, no caso do advérbio de lugar, também não acontece. Personificação, uma figura de linguagem, e também não está sendo tratado aqui nesse assunto, então não tem nem como não tem nada a ver na questão aqui de pobre ou rico, certo? E a antonímia, querendo comparar uma rede mundial com a família, também não é coerente. Então, neste caso aqui, a resposta correta é a letra A, né? Por quê? Porque a polissemia, ela tem vários sentidos, a palavra passa a ter outros sentidos, e no caso lá, a rede, né, que ele estava se referindo, não era a rede social, era uma rede onde juntava toda a família e eles ficavam lá se balançando. Então, por isso que faz parte da polissemia. Vamos agora para a análise de mais uma questão. Observe as frases abaixo. Frase 1. A mãe vela pelo sono do filho doente. Frase 2. O barco, a vela, foi movido pelo vento. A pergunta agora. A palavra vela apresenta vários sentidos. Esta propriedade das palavras é denominada: letra A, polissemia. Letra B, homonímia. Letra C, antonímia. Letra D, sinonímia. Letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Nós precisamos usar o critério de eliminação. Uma palavra homonímia, por exemplo, ela é uma palavra homônima, né? Que é uma palavra que tem a mesma grafia, mas significado diferente, que não é o caso aqui. Antonímia é antônimo, o contrário de algo, frio, quente. Também não é o caso dessa frase. Sinonímia, sinônimo. Ou seja, a palavra tem o mesmo significado, que não é o caso, porque aí você está vendo que é a mesma palavra, então ela não tem aí o mesmo significado, né? E sobrou nenhuma das alternativas e a letra A, polissemia. Nós estamos estudando polissemia e já entendemos que é uma palavra que apresenta vários sentidos. Então, a resposta certa é a letra A, polissemia. Espero que vocês tenham entendido mais uma vez o conteúdo e
Espero vocês nas próximas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima.